Olá amigos, chegamos ao capítulo 17 de Mateus, já fizemos um bom percurso. Aqui no capítulo 7, Jesus leva os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para um monte onde ele orava, mas desta vez partilhou com os seus discípulos. Jesus buscava o Pai, muitas vezes de noite, sozinho. E então aqui ele quis partilhar algo para eles perceberem uma mensagem. Os discípulos tiveram uma visão onde viam Moisés, Elias e Jesus. Moisés representa aqui a lei que vigorou até Jesus vir, e não que Jesus tenha abolido a lei como um todo, mas aboliu o sistema levítico, um sistema de sacrifícios e ofertas, que era uma figura do que havia de vir. E Elias representa aqui os profetas, a lei e os profetas. Jesus estava ali como o sucessor ou a continuidade da lei dos profetas. E eles ouvem uma voz, a voz de Deus Pai, sobre Jesus a dizer: "Este é o meu filho, em quem me comprazo." Ouviu. Ele já tinha dito a mesma coisa sobre Jesus quando ele foi batizado: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo", mas aqui acrescenta algo: ouviu. Tal como aquele povo de Israel tinha ouvido Moisés e os profetas, agora Deus dizia aos discípulos, que representavam ali a humanidade: ouviu. "Este é o meu filho, em quem me comprazo." Ouviu. E aqui isto tem aqui um conteúdo extraordinário, um conteúdo muito rico para nós meditarmos. Então, este Jesus é aquele a quem devemos ouvir, a quem devemos seguir, do qual devemos ser discípulos. Depois, a seguir, tem um outro episódio de mais uma cura que Jesus faz, uma libertação que Jesus faz. Mais uma vez, vem a questão da fé. Os discípulos não conseguiram ajudar o rapaz. Diz aqui que é lunático, ele tinha uma opressão. Há traduções que dizem que é epilético, o epilético. De qualquer forma, era algo difícil. Os discípulos tentaram libertar o rapaz e não conseguiram. E depois o pai trouxe o rapaz a Jesus. Mais uma vez, Jesus diz que eles têm uma pequena fé. Não conseguiram expulsar o demónio, não conseguiram libertar o rapaz porque tinham uma pequena fé. E nós vemos sempre durante o ministério de Jesus esta questão de ele assinalar quem tinha uma grande fé, quem tinha alguma fé, e Jesus até usava a expressão que seja segundo a tua fé, ou então aqueles que têm pequena fé. E em relação aos discípulos, Jesus estava sempre a dizer: "Têm uma pequena fé." Aqueles que andavam com Jesus eram os que tinham pequena fé. Mas sempre é melhor do que total incredulidade, que era o caso lá de Nazaré, onde ele esteve, na sua terra, onde ele teve mesmo dificuldade em fazer grandes sinais e curas, porque eles eram incrédulos. Estão a ver aqui os vários níveis de fé: incredulidade, pequena fé, fé e grande fé. E depende também do homem aquilo que ele recebe de Deus, porque é a sua fé, a sua capacidade de crer naquele que é o Deus sobrenatural, para fazer coisas sobrenaturais na sua vida, na nossa vida. A nossa fé, a nossa capacidade de crer naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz, na sua palavra, no caso da atualidade, para nós devemos crer na sua palavra, nas Escrituras, que são a voz de Deus na atualidade, unidas ao Espírito Santo, e precisamos de ter comunhão com esta palavra, com este Espírito, porque isso é que alimenta a nossa fé. A fé não é uma coisa abstrata, eu estou sempre a dizer isto. A fé é como se fosse uma força que cresce em nós, que traz a nós aquilo que Deus nos quer dar, o melhor que Deus nos quer dar. E é Jesus que ensina estas coisas. Vejam como Jesus está sempre a repreender os discípulos, a dizer: pequena fé, não conseguem. Vocês não conseguem porque têm pequena fé. Claro que Jesus libertou o rapaz, mas isto foi para também aprendermos, ficou aqui registado para aprendermos. Não basta seguir Jesus,
Não basta ver coisas extraordinárias como estes discípulos viram, mas depois temos que nos determinar em crer que nós podemos ser nesta terra veículos, canais de Deus para esta geração. E este capítulo termina com uma outra passagem interessante, a didracma. A didracma era um imposto do templo, era um imposto religioso. E hoje também existem impostos seculares, impostos civis, digamos assim, e impostos religiosos. Neste caso, Jesus fala noutras situações dos outros, mas aqui Jesus fala dos impostos religiosos, os impostos para o templo. E Jesus dá aqui um ensino. Diz que os reis cobram impostos não aos seus filhos, é verdade, mas aos servos, aos cidadãos dos seus reinos, do seu reino. Assim também Deus não cobra impostos dos filhos. Por que é que aqui estava a dizer isto? Na realidade, na lei levítica, Deus cobrava dízimos e ofertas, uma espécie de impostos também. Mas foi um tempo que a Bíblia diz que é como se o homem fosse servo durante um tempo determinado, em que ele estava a crescer sob a lei era como um aio e ele foi crescendo. E na nova aliança, no Novo Testamento, Jesus diz: não chame mais servos, mas filhos, diz lá em João, no Evangelho de João. E é isso aqui que Jesus está a dizer. Jesus é filho de Deus. Não fazia sentido Jesus pagar imposto religioso, imposto para o templo. E assim, na era que ele está a inaugurar, também não fazia sentido os filhos de Deus pagarem impostos. Mas ele faz aquilo para não se escandalizar, porque eles não entendiam ainda estas coisas. O templo estava a funcionar. Depois, no ano 70, o templo foi destruído, mas até o ano 70 ainda tudo continua a funcionar com sacrifícios, com as mesmas ofertas. E Jesus disse a Pedro: vai buscar ali um peixe e vais encontrar lá aquilo que é preciso dar por mim e por ti para este imposto. E assim Jesus faz isto com uma grande naturalidade. Pedro vai buscar uma moeda à boca do peixe, só para mostrar que Jesus é Senhor e é Filho de Deus, Senhor sobre todas estas coisas. Não era uma moeda que lhe fazia diferença, é o princípio. É muito interessante para meditarmos. E termina assim o capítulo 17. Para mim, aqui o que foi mais relevante foi a questão do que Deus diz aos discípulos, aos 3 discípulos. Eis aqui o meu filho, em quem me comprazo ouviu. E isto é intemporal, é para nós hoje também. É o filho que nós devemos ouvir, é o filho que nós devemos seguir. Ele será o rei das nações que virá um dia aqui implantar o seu reino. Até lá, aguardamos que este sistema do mundo, o sistema maligno do mundo, evolua até ao seu culminar. Um abraço e até para a semana.